Quero deixar claro que eu me tornei leitora por conta dessa autora. Eu comecei a ler os livros dela, gostei muito, fui introduzida a esse universo de romances através dos livros dela, e daí eu passei a conhecer outras autoras e gostar de ler. Então, por isso que eu gosto dos livros da Colleen, porque eles são livros que me ajudaram a me tornar leitora. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Vanessa Castro e aqui eu compartilho com vocês principalmente sobre livros de romance, mas também falo sobre alguns outros gêneros. Compartilho minha rotina de leitura, os livros que eu gostei de ler, enfim, uma opinião pessoal sobre os meus livros. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal que eu trago conteúdo com frequência para cá. Então, sem mais delongas, vamos lá começar com os top 5. É importante dizer que eu tenho vários livros dela. Até o momento, todos os livros produzidos e publicados aqui no Brasil eu tenho. Já li quase todos, faltando só dois até o momento. Verity, que eu ainda não li, mas eu já sei a história porque já me contaram. E todo mundo fala que quando eu ler vai ser meu top 1, tá? Então não sei. E o outro livro dela que eu não li ainda é Se Não Fosse Você, que eu não li ainda porque eu pensei que eu já tinha lido. Mas vai estrear agora um filme, uma série, alguma coisa assim, e aí eu vou começar a ler agora esse livro, tá? Então foram os únicos dois livros dela, só dela que eu não li. Ela tem outros 3 livros com uma outra autora, Terry Fisher, mas eu também não li, mas eu tenho esses livros aqui. O top 5 favorito dela, pra mim, é esse aqui, ó. É Assim que Começa. Esse aqui é o livro 2 desse livro aqui, ó. É Assim que Acaba. Então, primeiro você lê esse e depois você lê esse. Dos livros que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou falar sobre a sinopse do livro, né? Porque daí não é nenhum spoiler e tal, só para vocês entenderem o contexto. Só que desse livro especificamente, se eu for falar da sinopse, vai dar um spoiler desse livro aqui. Então, se você não leu esse e eu for falar da sinopse desse, vai ser um spoilerzinho, então eu não vou falar. O que basta vocês saberem é que é a continuação. Esse livro é a continuação desse aqui. E esse livro aqui eu li mais, obviamente, por conta desse, né? Porque eu queria saber a continuação da história. Mas é um livro muito bom. Eu acredito que seja até um livro mais leve, um pouquinho, que esse aqui. Esse aqui tem um pouco de gatilhos. Agora, o meu top 4 é esse aqui, O Lado Feio do Amor. Esse livro dela foi o segundo livro que eu li. E ele tá, assim, no meu top 4 porque eu realmente gostei muito da história. Qual que é a ideia desse livro aqui? Existe uma mulher chamada Tate, onde ela vai morar com o irmão dela numa nova cidade. E aí, ao ir morar com esse irmão, ele trabalha com aviação, ele é piloto e tal. Ele tem um colega que também é piloto que mora porta com porta com ele no apartamento, né, o apartamento da frente. E ela acaba conhecendo esse amigo do irmão dela, que é o Miles. Ela acaba se envolvendo com ele. Só que o Miles, ele é aquele cara típico mocinho quebrado, sabe? Que tem muitos problemas, que não se abre, fechadão. Mas assim, lindo de morrer e tal. Passa todas as características atrativas para uma mulher, porém, ele não quer relacionamento nenhum. Então, a única coisa que ele quer é um sexo casual, e aí eles acabam ficando juntos. Só que ela acaba se envolvendo, inevitavelmente. E acaba, nesse envolvimento, sofrendo porque ele é uma pessoa inacessível emocionalmente, cria barreiras ali para que eles consigam terem um romance, uma coisa saudável e tudo mais. Esse livro aqui, assim como vários livros da Colleen, tem algumas coisas que não são, vamos dizer assim, politicamente corretas. Vamos dizer assim, existe uma crítica na Colleen Hoover, não sei se você já ouviu falar, mas que as pessoas criticam muito os heróis dos livros dela, né? Os protagonistas, os homens, que eles sempre têm alguma atitude assim, meio um certo comportamento abusivo, vamos dizer assim. Mas eu entendo que isso faz parte de uma história. Isso aqui não quer dizer que é um livro que tem que te ensinar como você vai lidar com relacionamento e tudo mais. Eu acho que é simplesmente um entretenimento, assim como você assiste uma novela, e lá na novela tem o cara mau, tem o traficante, entendeu? Tem todos os tipos de homens lá que presta, que não presta. E isso não quer dizer que a novela está querendo te ensinar a se relacionar só com homens que não prestam. Então, assim, eu acho que as pessoas estão militando demais em algumas coisas. É claro, existem outras polêmicas que envolvem o nome da Colleen. Posso até trazer um vídeo sobre isso pra cá, o que vocês acham, né? Me digam aí se vocês querem ou não. Porque também já tem vários vídeos sobre isso aqui no YouTube. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Tem, sabe, alguns certos comportamentos, assim, que eu acho que a mocinha se submete um pouco demais. Em alguns momentos, aceita algumas coisas que eu, particularmente, por exemplo, não aceitaria. Mas faz parte da história. E a história, ela é
muito envolvente. A Colleen sempre coloca uns dramas, sabe? Umas coisas assim trágicas nas histórias dela. E como eu já falei pra vocês, né? Eu gosto de história que não é simplesmente só tudo lindo, romântico, frufru, maravilhoso, mas que tem aqueles dramas. Vão trazer assim mais verdade, vão trazer mais altos e baixos pra história. Acho que acaba mexendo mais com a gente. Esse livro aqui, ele tem, eu não sei se ele tem alerta de gatilho. Eu vou ter que falar, né? Porque eu acho importante. Se eu fosse uma pessoa que estivesse passando por alguma situação assim, eu acho que eu gostaria de saber. Ele tem gatilhos com relação à morte de criança, de bebê, então se você tem algum problema com relação a isso, não recomendo esse livro. Pode ser um pouco forte em alguns momentos, entendeu? Apesar de não ser a trama principal do livro, como toca nesse assunto aqui, eu acho que vale a pena deixar o alerta aí pra vocês. Mas assim, a história emocionante, fluida, envolvente. O meu top 3 é esse aqui, pra mim, inclusive eu acho que é um dos livros mais leves, se não o mais leve da Colleen, chama Talvez um Dia. Vou contar também a história que tá na sinopse aqui atrás, tá? Pra não dar spoiler pra vocês. Mas qual que é a ideia? Aqui a gente tem a Sydney, que ela mora com a melhor amiga. E o que eu vou falar agora tá na orelha, tá? Então não é spoiler. Ela gosta sempre de tirar um tempo pra ficar ali na varanda e tal. E tem um rapaz do outro apartamento que ele toca violão. Então ela gosta de, às vezes, ficar ali na varanda e ficar escutando ele tocando violão. Até aí, nada demais, né? Até que um dia ela descobre que a melhor amiga dela, com quem ela mora, tá tendo um caso com o namorado dela. Já há algum tempo já. E aí ela fica muito furiosa, briga com a melhor amiga e sai do apartamento e fica desabrigada, não tem para onde ir. E aí é quando o rapaz da frente do violão fica sabendo o que aconteceu, vê ela ali desabrigada e oferece ajuda. Ele mora num apartamento, divide o apartamento, se eu não me engano, com mais uma ou duas pessoas, onde cada um tem o seu quarto, eles dividem um aluguel, e aí ele acaba convidando ela para ir morar com eles e tal. E aí ela acaba aceitando. Só que o que acontece? Inevitavelmente, eles acabam se envolvendo emocionalmente. Ela começa a gostar dele e ele começa a gostar dela. Porém, tem o seguinte, ele tem uma namorada de 5 anos, o nome dele é Reed, faz tudo por essa namorada, mas eles estão se envolvendo emocionalmente porque ambos gostam de música. O rapaz toca violão, ela gosta de compor, então eles acabam tendo esse ponto em comum e acabam se aproximando. E aí, isso faz com que eles tenham essa mistura de sentimentos. Só que para Sydney, que foi traída pela melhor amiga e o namorado, ela não quer jamais se envolver em uma situação onde ela vai trair alguém, né? Se envolver com um rapaz comprometido, por exemplo. E o rapaz também, ele é muito íntegro, em não querer se envolver com ela, com a Sydney, o Reed, né? Ele é muito íntegro, não quer se envolver com ela e tal. E eles ficam nesse dilema moral durante toda a história. Se você tem problema com o negócio de, eu vou de traição, tem gente que odeia e tal, esse plot, essas coisas assim. Pelo que eu me lembro do livro, já faz um tempo, como eu falei, foi o primeiro livro que eu li. Eu não me lembro de ter tido de fato traição assim. Mas tem essa questão, sabe, de ter sempre essa sombra, então tem gente que não curte muito essa ideia. Então talvez se você não goste dessa ideia, não goste muito desse, sabe, não vai ser uma história legal pra você. Mas assim, eu achei uma história super leve, super envolvente. E, não, sinceramente, não tem nada demais no livro dizer assim, nossa, que história de outro mundo. Mas a questão é que, como foi o meu primeiro livro, eu tenho um carinho especial por ele. Então, ele fica aqui nos meus top 5, entendeu? E por isso que o livro chama Talvez um Dia, porque agora eles não podem se envolver, porque ele tem um relacionamento e eles não podem se envolver. Por isso que chama Talvez um Dia, e por isso que tem esse negócio aqui de música, ó, né? Porque tem a questão da música e tal. Mas é um livro muito legal, eu gostei bastante. O segundo livro, gente, o top 2, Laila. A Colleen Hoover, até o momento, pelo que eu saiba, ela escreveu 2 suspenses. Um foi Verity, que é o topzão, famosão, aí que tá até virando filme com a Anne Hathaway. E o outro foi Laila, tá? Esse aqui é um suspense sobrenatural. E, sinceramente, eu não gosto muito de coisas sobrenaturais. Eu assistia muito quando eu era mais nova, mas hoje eu não assisto filme de terror, filme de suspense, essas coisas. Mas o livro já é diferente, né? Porque daí você imagina, a tua cabeça que permite até onde você vai imaginar aquela situação ali. E, galera, lendo esse livro aqui foi muito legal.
foi muito envolvente. É incrível como a gente entra assim na história e a gente se envolve e tem o sentimento, como é paranormal, né? Tem as situações que vão acontecendo, tu vai sentindo o medo ali, cara, é interessante, eu achei muito legal. Qual que é o enredo desse livro aqui? Existe um cara chamado Leeds, ele é baixista de uma banda, ele toca numa banda e tal. Ele é um cara meio assim, sem perspectiva de vida e tal. E quando ele conhece a Layla, ele se apaixona por ela porque ela é uma menina toda cheia de vida, toda independente, sabe o que quer. E ele admira muito isso nela. E aí eles acabam ficando juntos. E eles vivem muito bem, né? Já há algum tempo, até que acaba acontecendo um acidente com a Layla e ela fica um tempo no hospital. Quando ela volta, acho que ela fica em coma, se eu não tô enganada. Mas ela não volta a mesma pessoa. Ela volta assim, toda insegura, com crises de pânico, com ansiedade e é outra personalidade, outra pessoa. Só que ele ama muito a Layla, né? O Leeds ama muito a Layla e eles ficam juntos. Continuam juntos. Só que conforme o tempo vai passando e ela não é mais aquela menina cheia de vida, de energia por quem ele tinha se apaixonado, naturalmente ele acaba perdendo um pouco o interesse e a admiração que ele tinha por ela. Mas ele não se separa dela. E aí ele resolve, como uma tentativa de tentar recuperar o relacionamento deles, marcar um fim de semana numa pousada onde eles se conheceram, porque eles se conheceram num casamento, numa pousada e tal, né? O pessoal ele tava tocando e ela foi convidada para o casamento e tal. E aí ele resolve alugar essa pousada, né? Um quarto na pousada pra ir pra lá, ficar com ela. Ele chega nessa pousada, começam a acontecer algumas coisas estranhas, paranormais. Eu fico toda animada porque eu acho muito legal mesmo. E aí ele começa a se interessar emocionalmente por uma pessoa que está morando nessa pousada. A história vai se desenrolando porque coisas estranhas acabam acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele começa a ter contato com uma entidade, se comunicar com essa entidade dentro dessa pousada. E aí a história vai se desenrolando entre ele e Layla, né? A vida dele com Layla, que Layla, assim, praticamente vive no outro mundo, tipo, dorme muito e tal, e não tem muito, não explora muito mais a relação dele com ela, sabe? Ele começa a ficar muito mais interessado em ter contato com essa entidade, por exemplo. A história vai se desenrolando nisso. E aí no final tem um plot surpreendente pra mim na época que eu li. Não posso contar mais que isso, né? Mas é mais ou menos essa ideia aí que vai se desenrolando a história. É muito legal, porque como eu falei, é muito assim, sabe? Envolvente. Eu lembro que sempre que eu acordava, às vezes eu ficava lendo até tarde da noite esse livro, e aí eu acordava e eu ia tomar café com o Shailon de manhã, e aí eu ficava com o Shailon, é meu marido, né? E aí eu ficava contando pra ele o que acontecia, e aí ele ouviu isso, e não sei o que e tal. Aí ele. E tu viu tudo isso aí no livro. Aí eu falei, tá no livro. Então foi uma leitura muito legal, muito envolvente. Assim, deu um medinho, mas não era um medo assustador, não, tá? Que é um suspense, não é um terror. Essa capa é meio macabra, né? Eu acho um pouco, mas enfim, a história eu gostei. E o meu top um é esse aqui, um dos livros mais famosos dela, É Assim que Acaba, que já virou filme, que eu já fui assistir no cinema, o filme, inclusive. O filme ficou muito bom também, mas o livro é melhor, na minha opinião. Mas o filme também, assim, não deixou muito a desejar, não. Eu só acho que o filme, com toda aquela polêmica que teve, não sei se vocês acompanharam, se vocês viram, deu muita polêmica por conta da atriz com ator que era diretor, produtor, enfim. E eu acho que acabou tirando um pouco o foco da história, assim. A produção do livro eu achei que foi bem fiel, né, com relação à história do livro. Claro que tem um detalhezinho ou outro que acaba não sendo exatamente igual, mas de maneira geral foi bem fiel ao livro. E tem aquilo também, né? Quando a gente lê um livro, a gente imagina na nossa cabeça uma determinada cena. A gente também não pode esperar que seja exatamente o que a gente imaginou na nossa cabeça lá na cena do filme. É assim que acaba. Qual que é o enredo desse livro aqui? A gente tem a Lily, que é a nossa protagonista. É uma mulher que se formou, independente, tudo mais, montou uma própria loja para ela e foi morar numa nova cidade. Ela, chegando nessa nova cidade, ela conhece o Ryan, que é um cirurgião. É um cara super interessante, bonitão, meio forte, assim, no sentido de ter personalidade, sabe? Acaba se envolvendo com ele. Só que a Lily, ela tem um amor do passado, um amor da juventude que ela ainda não conseguiu esquecer. Na verdade, assim, não é que ela tá presa a esse amor, mas é que ela tem um carinho. As coisas ficaram um pouco mal resolvidas quando
enfim, ele saiu da vida dela. E aí, quando ela começa a se envolver com o Riley, ele tá averso a se envolver em relacionamento. Ele não quer se envolver em relacionamento. E pra ela tá tudo bem, então. Ele começa a gostar muito dela e eles acabam ficando juntos. Só que o que acontece é que o Atlas, que é o amor da juventude dela, ele reaparece na vida dela. Então, um dia eles saem pra jantar, a Lily e o Ryan, né, que é o casal, e ela acaba encontrando nesse jantar o Atlas. E aí isso acaba despertando alguns inconvenientes no relacionamento dela com o Riley. O livro ele tem algumas questões que ele trata de violência doméstica. É importante falar isso, eu acho, porque já é um livro bem conhecido e talvez se você tem algum gatilho com relação a isso, talvez não seja um livro tão legal, tão interessante para você. O livro vai se desenrolando nesse dilema, sabe? Ele é um romance, né? Porque é uma ficção, mas a trama principal do livro é mais uma questão da própria Lily, né? Dela decidir na vida dela o que ela quer para ela. Então é uma história mais de autoconhecimento nesse sentido, vamos dizer assim, do que de fato a eu e o meu par romântico. E é um livro que, apesar de a gente ver essas questões delicadas assim, a gente consegue tirar alguns aprendizados interessantes. Então, esse aqui é o meu top 1 da Colleen Hoover. E aí, você já leu algum desses livros? O que que você achou? Tem algum livro dela que você acha que é melhor? Concorda, não concorda com essa minha lista que eu trouxe? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você tiver algum livro pra me indicar nessa linha que eu compartilhei com vocês aqui, principalmente, gente, de Laila, né? Parecido com Laila, contem pra mim, indiquem pra mim aqui que eu vou adorar conhecer e vou adorar ler também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.